A segunda viagem missionária é o título da lição 7, classe dos adolescentes. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui. Agradeço que na última aula vocês compartilharam, comentaram, deram like, top demais, isso ajuda muito. Tá certo? Lembrando que temos aqui as pré-aulas para as classes de jovens, juvenis, adultos, adolescentes e pré-adolescentes. Por isso, compartilhe o link da nossa aula e do nosso canal com todo o departamento da Escola Dominical de sua igreja. Se prepare porque tem um curso inédito chegando por aí para professores aí da Escola Dominical. Você fez algum tipo de treinamento? Não? Então venha treinar comigo em breve, um treinamento exclusivo e inédito para professores da Escola Dominical, tá certo? Pegue livro, papel, caneta, bloco de notas, Bíblia, revista e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. A mensagem: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Atos 15, 36, tá certo? 3 avisos rápidos. Tem um link aqui na descrição do vídeo que é o link para o contato para ministrações. Será um prazer atender os irmãos, congressos, eventos, cultos, acampamentos, culto na praça, aonde for, será um prazer atender os irmãos. Todos os finais de semana temos viajado pregando a palavra de Deus. Eu vou junto com a minha família, sempre que é possível. Final de agosto estaremos agora 23 e 24 em São Paulo, pregando para uma Deb. Depois nós estaremos em setembro em Cuiabá, Tangará da Serra, lá com o Naadeter, no Acampa Off. Vai ser top, vai ser demais. E todo final de semana estamos viajando. Acompanha a gente no Instagram, @DenisPereiraOficial. Você vê lá fotos, vídeos das ministrações. Da minha família também conhece um pouco da nossa trajetória em ministério. Vamos descobrir. Você está pronto para continuar estudando a Rota de Paulo? Nós vamos falar aqui sobre isso. Falamos sobre o Concílio de Jerusalém. Obrigado por toda a interatividade aí dos professores na aula 6. Continua dando like, dislike. Se você não gostar da aula, dá dislike. Comenta alguma coisa que é muito importante para nós. Tem 3 links aqui na descrição para você, tá? Um link para baixar conteúdo em PDF gratuito, slides, vídeos, convites e muito mais, comentários. Um outro link para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos. Semanalmente conversamos e trocamos ideias e informações, ajudando uns aos outros na preparação de suas aulas. Tem um outro link que é o contato para ministrações. Você fala com a gente, será um prazer atender aí a sua data, a sua igreja, o seu congresso, o seu evento, culto na praça, acampamento, seja o que for, será um prazer atender vocês. Um abraço para uma Deb, setor de Itaquera, estaremos lá no final deste mês. Parque São Lucas, estaremos lá esse mês também. Um abraço para a Naadeter, em Cuiabá, Tangará da Serra, lá em Cuiabá, estaremos agora. Cuiabá não, Cuiabá ou Campo Grande, eu sempre me perco, irmão. Enfim, estaremos em Tangará da Serra, tá certo? Nos próximos dias aí. Acompanhe a gente no Instagram, @DenisPereiraOficial, tem tudo lá, minhas viagens, ministrando a palavra de Deus, também a minha família, o nosso ministério, você conhece melhor. Muito bem. Bom, a rota da segunda viagem. Vamos olhar aqui a rota da segunda viagem, lembrando que eu estou aqui para ajudar os irmãos a aplicar. Essa é a pergunta que eu faço para a revista. O que eu vou ensinar para o aluno aplicar ali no seu dia a dia desta aula, tá bom? O plano inicial da segunda viagem era Paulo e Barnabé percorrerem as cidades por onde tinham pregado e plantado igrejas. Presta atenção nisso aqui. Houve um desentendimento entre eles. Desentendimento entre Paulo e Barnabé, hein? Meu Deus. Por quê? Porque lá na primeira viagem, não sei se você lembra, na lição 5, não é? O jovem João Marcos, que acompanhou eles na primeira viagem, ele no meio da viagem desistiu, foi embora. Aí, agora, na segunda viagem, ele quer ir de novo. E aí Paulo não concorda. Paulo falou, não, ele já abandonou uma vez, vai abandonar de novo. Ok? E aí Barnabé, não, vamos levar. Então ficou aquela coisa, olha, Barnabé falou, eu não abro mão de levar João Marcos comigo. Paulo disse, eu não abro mão de não levar. E aí houve ali uma discussão a ponto dessa dupla, Paulo e Barnabé, se separar. Aí Barnabé
com João Marcos, seguiu viagem para Chipre e Paulo seguiu ali o seu plano, o plano que ele tinha com Silas, tá? E aí, qual que é a grande lição para mim que fica aqui nesse primeiro tópico? Nada pode impedir nem atrapalhar o avanço da missão da igreja. Então, eles discutiram, eles discordaram, mas a missão não parou. Isso mostra um ambiente maduro. Em um ambiente maduro, pode haver discordâncias, pode haver separação, não divisão. Eles se separaram, mas seguiram a missão, seguiram o propósito. Em direções opostas, não tem problema. Mas eles não abandonaram a missão. Você está me entendendo? Eles não abandonaram a missão. Então, no ambiente da igreja, no ambiente espiritual, precisamos estar prontos para discordâncias. Mas nós não podemos permitir que as discordâncias, que o fato de alguém não concordar com a gente, nos impeça de cumprir a missão. A missão, ela é maior que o nosso ego. Eita! A missão é maior que o nosso orgulho. Então Paulo diz, olha, não abro mão. Barnabé também, não abro mão. Então vamos resolver. Como é que a gente resolve? Eles resolveram para que a missão não sofresse, para que a missão não fosse atrapalhada, tá bom? Então a grande lição, o nosso ego não pode atrapalhar a missão. Tem alguém assistindo aí? Por favor. Então você pode, por gentileza, escrever aí nos comentários. O nosso ego não pode atrapalhar a missão. Anota aí. Escreve aí, por favor. O nosso ego não pode atrapalhar a missão. Eu estou aqui, vou abrir meu Instagram aqui agora e vou entrar ao vivo. Vou entrar ao vivo aqui. Que aí quem me acompanha, tá certo? Muito bem, já se inscreveu no canal? Ainda não se inscreveu ainda? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que é muito importante para nós, tá bom? É muito importante para nós. Deixa eu só colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, Escola Dominical. Isso, pronto. Coloquei aqui, que daí eu vou ter um outro público aqui para tentar trazer eles para cá. Mas vamos lá. Mudança de planos. Paulo começou a viagem planejando visitar as igrejas na província da Ásia, tá? Então ele começou a viagem planejando visitar as igrejas na província da Ásia. Porém, o relato de Atos nos conta que o Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir esse plano. Olha que coisa interessante. Por que que é importante andarmos na direção do Espírito? No entanto, depois de contornar a região da Mísia, Paulo foi para Troade, que é a direção oposta, e lá ele teve uma visão, que é aquela visão maravilhosa, né, que ele deveria atravessar, ele deveria passar a Macedônia, não é? Isso mostra para nós que Paulo, ele era flexível ao direcionamento do Senhor, não é? Ele estava flexível ao direcionamento do Senhor. Ele saiu para ir para um lugar, e é muito interessante isso. Deus está permitindo Paulo. A ideia de Paulo é boa, a intenção de Paulo é boa, mas no cumprimento da missão, nunca feche o seu coração nem os seus ouvidos para a direção do Espírito Santo. É um perigo continuarmos por uma rota bem intencionados, mas que não é a rota do Espírito Santo. Então, ao invés de continuar na Ásia Menor, você que está nos seguindo aqui no Instagram, estamos na aula 7 para a classe dos adolescentes, a segunda viagem missionária, tá bom? Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, Denis Pereira Oficial. Muito bem, olha só. Ao invés de continuar na Ásia Menor, Paulo e seus companheiros se dirigiram à região da Macedônia
pegaram um navio em Troade e foram para Filipos. Era a primeira viagem registrada de Paulo para a Europa, não é? Lá eles se reuniram num lugar para oração. Lá não tinha sinagoga. E agora? Paulo mudou de estratégia e deu tudo certo. É lá que Paulo vai conhecer Lídia e outras mulheres. Neste lugar vai nascer uma nova igreja. Uma nova igreja, ok? É para este lugar que depois Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, não é? Depois eles seguiram por outras rotas. É nessa segunda viagem missionária que Paulo vai encontrar quem? Vai encontrar Timóteo, não é? É nessa segunda viagem missionária que ele chega a Atenas, na Grécia, e se depara com o altar ao Deus desconhecido, não é? Os atenienses tinham muitos deuses e eles não queriam deixar nenhum deus sem ser adorado. Então, para não correr esse risco, eles ergueram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo chegou lá no Areópago e ele explicou que aquele Deus desconhecido que eles adoravam era o Deus que ele estava pregando. Saindo dali, ele foi para Corinto. Lá ele exerceu sua profissão de fazedor de barracas, até que Silas e Timóteo chegaram para ajudá-lo e eles trouxeram boas notícias, certo? Então, resumindo aqui esse tópico 2, Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo e direcionado pelo Espírito Santo ele mudou a rota. Direcionado pelo Espírito Santo, ele não se deixou mover pela teimosia, para dizer, não, eu fiz este projeto, eu fiz esta proposta e eu vou seguir isso. Não, Paulo estava sensível à voz do Espírito Santo. Logo, quando você estiver, né, tomando uma decisão, busque sempre a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo poderia ter direcionado Paulo antes dele iniciar a viagem, mas o Espírito Santo o direcionou enquanto ele estava viajando, ali no começo da viagem. Olha, não é para ir desse lado, é para ir para o outro lado, não é para ir por aqui, é para ir por ali, não é? Então o Espírito Santo ele sempre está procurando pessoas que estão dispostas a ouvir a sua voz. E Paulo fez isso. E isso deu muito certo. Por isso que o tópico 3 vai encerrar aqui falando sobre sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade espiritual? Você é uma pessoa sensível ao Espírito Santo? Estamos aqui na nossa lição 7, classe dos adolescentes, a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos falar agora sobre sensibilidade espiritual. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Além disso, toda a sua interatividade aqui no canal faz o YouTube entender que este canal é importante e aí ele divulga, ele entrega o nosso conteúdo para mais pessoas, tá? Tópico 3 aqui, a sensibilidade espiritual. O plano inicial ter dado errado não foi um problema para Paulo, pois Deus estava no controle da viagem. Deus está no controle da sua vida. Seguir outro plano garantiu que judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Salvador. Surgiram novas igrejas e novos líderes. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejado. Como você reage? Pergunta! Como você reage quando as coisas não saem como planejado? Como você reage quando as coisas não saem como planejado? Tem gente que abandona a missão. Primeiro, teve um desentendimento lá por causa de João Marcos. Agora, o Espírito Santo deu outra direção. Tem gente que quando as coisas não saem conforme o planejado, eles abandonam a missão. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejado, porque assim Deus desejou. Deus não está no controle. Agora, como lidar com a situação? Intimidade com Deus, discernimento para ouvir o seu direcionamento e conhecer a sua vontade. Isso é
sensibilidade espiritual. Como ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus? Tendo intimidade com Deus, tendo discernimento para ouvir e conhecer a sua vontade. É assim que nós temos sensibilidade espiritual. E não tem outro jeito. É por meio da oração. É por meio de passar tempo com Deus. Paulo sabia que ele estava sendo direcionado por Deus. Então, resumindo aqui esta lição, aquilo que estava planejado parecia muito bom, mas Deus tinha planos melhores, Deus tinha planos maiores para aquela viagem. Esta viagem mostra a importância de sermos guiados por Deus. Nós podemos fazer planos, não tem problema nenhum. Faça plano. Mas nós precisamos aprender a entregar os nossos planos nas mãos de Deus. Nós precisamos aprender uma coisa, que quando nós entregamos nossos planos nas mãos de Deus, nós não estamos entregando os nossos planos como quem diz assim, ó, é isso que eu quero. Não. Nós estamos dizendo, Senhor, eu planejei isso. Mas o Senhor pode direcionar esse plano? O Senhor pode guiar os meus passos? E o Senhor tem toda a liberdade para mudar o que o Senhor quiser e quando o Senhor quiser. Isso é ter sensibilidade espiritual. Não é fazer um plano e dobrar o joelho e falar, Senhor, olha, está aqui, ó, a prova. Não, não funciona assim. Então é preciso sermos sensíveis à voz do Senhor e ao seu direcionamento. Para entendermos muitas vezes que aquilo que poderia ter dado errado, ele dá certo quando nós estamos atentos à voz e ao direcionamento do Senhor. Esta segunda viagem, ela tinha tudo para dar certo, na ótica de Paulo. Só que Deus tinha planos diferentes. Às vezes não é só uma questão de ter algo melhor, é ter algo diferente. A intenção de Paulo era boa, a motivação dele era boa, mas Deus tinha planos diferentes. Deus tinha outros povos para ele alcançar. Deus tinha outros lugares para ele chegar. Deus tinha outros corações para ele alcançar. A proposta de Paulo era boa, mas o fato de João Marcos não ir com eles e ele ter um outro companheiro que vai acompanhá-lo praticamente até o final de sua vida, mostra que Deus nunca nos deixa só quando nós estamos sob a sua direção, sobre o seu comando. Vai João Marcos, vem Silas e Timóteo. Barnabé continua a obra, Paulo continua a obra. Então a grande lição é, não deixe a obra parar por causa do seu ego, não deixe a obra parar por causa do seu orgulho, não abandone a missão, porque as coisas não estão saindo como você deseja. Não abandone a missão, porque aconteceu alguma coisa ali, aconteceu alguma a discussão mesmo. A Bíblia diz que houve contenda entre Paulo e Barnabé. Não abandone a missão. A missão é maior que o nosso ego. Você pode escrever aí nos comentários? Alguém pode escrever aqui no Instagram para mim? Escreve aqui para mim nos comentários, por favor. A missão é maior que o nosso ego. Escreve aí. Escreve aí, por favor. A missão é maior que o nosso ego. Se você está num departamento da igreja, se você está fazendo algo para Deus, e acontece ali uma discussão, acontece ali uma separação, e você abandona o que você estava fazendo, ou você não entendeu que quem te chamou foi o Senhor, ou você tem um ego que é maior que a sua missão. Mas o seu ego não pode ser maior que a sua missão. A missão não pode ser parada, travada por causa do seu ego. Não. As pessoas não são obrigadas a concordar com você sempre. E a grande lição desta treta, né? Desta contenda entre Paulo e Barnabé, é que é possível discordar, é possível discutir, é possível e às vezes até necessário se separar, mas a missão, a obra, continuar. A obra não pode parar. A missão não pode parar.
mais uma aula especial aqui no nosso canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é sempre muito importante para nós. Assista, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.